A gente segue falando de economia de Banco Central, mas com pinceladas gigantes de política. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o convite para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comparecer ao Congresso e dar explicações sobre a taxa básica de juros, que atualmente está em 13,75% ao ano. E sobre esse convite, a gente conversa com o presidente da comissão, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Senador, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Prazer enorme estar falando com você. Boa noite a todos os telespectadores. Não muito tempo atrás falávamos sobre essa possibilidade. Era uma possibilidade o senhor ocupar a presidência hoje, já consolidado na presidência da CAI. E agora, finalmente, esse convite feito a Roberto Campos Neto para dar explicações a respeito da condução da política monetária do Banco Central, especificamente e principalmente em relação às taxas de juros elevadas, atualmente em 13,75%. Já há uma data, senador, presidente, para a realização dessa audiência e, por acaso, é fruto de tanta pressão que foi feita pelo governo federal para que isso acontecesse? Não, Lívia, não houve pressão para que isso acontecesse, até mesmo que essa discussão, ela tomou conta esse ano, né, de questão dos juros altos, a economia aí realmente tá parando, porque muita gente contratou empréstimos quando a Selic era 2,5%, com juros aí entre 4% a 5%, e agora vê os juros aí, quando se fala em Selic a 13,75%, isso aí é a base, mas quando se coloca todas as taxas em cima, isso vai para 16, 18, e casos até nos fundos condicionais, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, chegando aí até 26% ao ano para investimento. Nós estamos falando para investimento. Então, a discussão esse ano ficou um pouco acalorada no início, e agora os ânimos já estão mais calmos. E o presidente do Banco Central, ele sempre foi muito solícito com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, sempre se prontificou, quando houvesse alguma dúvida, de tirar essas dúvidas. No caso, esse requerimento aprovado hoje, para que ele viesse ao Senado Federal tirar essas dúvidas, os senadores, as senadoras, população de um modo geral, né? E já se prontificou, aqui veio o assessor parlamentar do Banco Central, já com uma data prevista, que poderia ser, nós colocamos em votação, foi aprovado para o dia 4, agora do próximo mês, né, 4 de abril, só não veio antes, porque tem a questão daquela, creio que a quarentena que tem com relação a uma reunião do Copom, uma semana antes, uma semana depois, tem que ter não pode dar entrevista, não pode falar nada em lugar nenhum, né, o presidente do Banco Central tem que seguir essas regras. Então, dia 4 ele vem tirar essas dúvidas, não somente com relação aos juros, né? Tem muitas dúvidas que senadores e senadoras têm, e com certeza ele vai poder explicar melhor para nós. Agora, senador, é um convite para que Roberto Campos Neto compareça. A expectativa é que ele compareça e, por exemplo, como funciona essa audiência? Todos os senadores podem participar, podem fazer perguntas. Há algum tipo de possibilidade pós-audiência, caso essas respostas do presidente do Banco Central não sejam aquilo que o Senado esperava? Algum tipo de repreensão, alguma coisa nesse sentido? Não, de forma alguma, até mesmo que ele é muito preparado, né? Todas as vezes que ele veio no Senado, ou na CAI, ou em outra comissão que eu participei, ele é muito preparado, então ele conhece muito bem a situação do Banco Central. Eu creio que ele vai poder responder todas as perguntas. Como é que funciona? Nós somos 27 senadores que compõem a comissão, 27 suplentes, mas qualquer senador ou senadora dos 81 pode participar e fazer as perguntas e tirar dúvidas com o presidente do Banco Central. Então, aqui, o que nós queremos mesmo é que, através do diálogo, que as taxas de juros, eles voltem a cair no nosso país, né, que seja uma taxa de juros que há condições para o país voltar a crescer. É isso que todos estão querendo, inclusive a equipe econômica do governo, que a gente tem visto o ministro sendo aí
é um maestro, né, nessa condução, está surpreendendo positivamente a mundo essas negociações, no diálogo, na conversa, no Padilha e assim por diante. Chegou o momento agora do diálogo e nas frases de efeito não adianta nada. Essas frases de efeitos aí só tem prejudicado. Talvez se não tivesse tido elas logo no início, a taxa Selic já tinha baixado já, a dólar estaria em outras condições. Senador, peço licença rapidinho para dar as boas-vindas para a nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios aqui da Jovem Pan e que agora está conosco acompanhando o Jornal Jovem Pan para ficar por dentro das principais notícias desta terça-feira. Estamos conversando neste momento com o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, falando a respeito das aprovações que foram feitas nesta terça-feira, especialmente esse convite para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para dar informações a respeito da condução da política monetária do banco aos senadores. Agora, para a gente fechar, senador, me parece também que foi aprovado um requerimento do senador Otto Alencar para que a diretoria da Lojas Americanas também compareça para dar explicações a respeito daquele rombo bilionário que ultrapassa os 40 bilhões de reais. Houve essa movimentação? Sim, houve. Foi um requerimento do senador Otto Alencar, em que nós aprovamos hoje. O convite, ele foi feito aí a alguns ex-diretores, mas também ao presidente da FEBRABAN. Ele vem à comissão para estar também tirando algumas dúvidas dos senadores e senadoras, e aos ex-diretores das lojas americanas e o presidente da CVM, para que venha também estar tirando essas dúvidas. E como você falou, lojas americanas, que tem aí 3 empresários que foi exemplo, principalmente para mim, que sempre me espelhei na forma de trabalho deles e tudo, e que está tendo sua imagem aí arranhada, porque o rombo é muito grande. Não tem só eles mesmos para estar explicando para nós o que aconteceu. De ter aí auditorias, de ter pessoas competentes nos cargos de diretoria e chegar a ter um rombo estimado entre 20 a 42 bilhões de reais. E nós estamos vendo aí muitos pequenos empresários, fornecedores das lojas americanas, que estão em processo de falência, porque tinham praticamente quase como o único cliente, lojas americanas. Então vai ser um momento importante para estar conversando conosco ali, nos explicando. Gostaria de agradecer a sua participação, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. Obrigada pelos esclarecimentos, presidente. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Obrigado.